Olá, senhoras e senhores, tudo bem? No capítulo de hoje, nós vamos fazer uma análise, verificar os nossos conhecimentos, ainda um pouco sobre a ditadura militar e também o início da fase da redemocratização do Brasil. Vamos então de olho na tela e vamos lá. A primeira questão, então. O ano de 1968 foi crucial. O movimento estudantil se espalhou por todo o país, sofrendo violenta repressão do governo. Diante das pressões da sociedade, só um minutinho aqui, realmente o ano de 1968 foi o mais cruel da ditadura. Aliás, abriu, na verdade, em relação à ditadura, os chamados anos de chumbo, porque a sociedade começou a se manifestar cada vez mais contra a ditadura militar. Então, daí a questão. Por causa desses movimentos mais acirrados, vamos dizer assim, no ano de 1968, o governo da ditadura militar reagiu. E aí, voltando ao enunciado, então, na tela, qual foi a reação do governo militar? Vamos ver, começar pela letra E. Decretando a solução parlamentarista que possibilitou controlar a grave crise institucional em que vivia o país. Olha aqui, meus senhores, vejam bem, primeiro, jamais pode ser uma solução parlamentarista. Por quê? Porque nós tínhamos o Congresso... pode olhar aqui, por favor, porque nós tínhamos o Congresso devidamente cassado, então todos eram a favor da ditadura. Então jamais decretaria, como diz o enunciado, o governo decretou uma solução parlamentarista. Nem sentido tem a colocação. Perfeito? Então, obviamente, a letra E não pode ser em relação ao enunciado. Vamos para a análise da letra D de dado. Decretou a anistia que, embora não fosse irrestrita, permitiu o retorno de muitos exilados políticos. Novamente, vamos olhar aqui, por gentileza. A anistia foi... o enunciado está falando do ano de 1968. E a anistia, esta que a letra D de dado está tratando, se refere ao governo de Geisel, que criou a lei de anistia, podendo as pessoas que estavam no exílio voltarem ao país. João Batista Figueiredo, ainda depois de Geisel, é que vai criar outra lei da anistia, libertando os presos políticos no Brasil também. Perfeito? E nós estamos falando do ano de 1698, quando o governo estava nas mãos de Costa e Silva. Ok? Então, voltando para a tela, a letra D de dado, obviamente, não pode ser. Vamos para a letra C. Decretando o governo militar a abertura democrática lenta e gradual que reconduzia o país à democratização. É claro que está errado, novamente olhem para cá, porque essa abertura democrática lenta e gradual começou a partir de Ernesto Geisel, quando ele entra no esquema da política internacional dos Estados Unidos, de Jimmy Carter, com a política de direitos humanos. Então, novamente, não tem nada a ver em relação ao enunciado. Vamos
analisar agora a letra A. Decretou a deposição do presidente João Goulart, cujo modelo populista de governo dava sinais de esgotamento. Meus senhores, aqui nós temos duas questões. Primeiro, jamais se decretou deposição de João Goulart, de Jango. Perfeito. E jamais o modelo de governo populista de João Goulart dava sinais de esgotamento. Pelo contrário. Pelo contrário. Era o mais vigoroso como regime populista. E também ninguém decretou a deposição dele. Simplesmente foi dado o golpe e se depois... E João Goulart foi deposto do poder, obviamente. Nesse caso, então, a letra correta vai ser a letra B de bola, decretando o governo por causa desses movimentos sociais, decretou o ato institucional número 5, que conferia ao presidente Costa e Silva poderes totais para reprimir as oposições. Exatamente, era o chamado, olha aqui, o terrível aí 5. Praticamente a sociedade, o cidadão ficou completamente sem direitos civis, perfeito? Então, vai ser a letra B de bola. Ok, vamos para a questão número 2. O milagre econômico fez da economia brasileira na década de 70 a 8ª economia do mundo capitalista. É verdade. Mas só naquele momento. O PIB, Produto Interno Bruto, teve notável crescimento e o ufanismo chegou até a slogans como Brasil, ame ou deixe-o, ninguém segura esse país. Outros. O presidente Médici era aplaudido quando entrava no estádio do Maracanã. O milagre apoiou-se em algumas colunas básicas, entre as quais não está incluído a letra a empresa nacional, apoiada por subsídios e por uma política de arroxo salarial, sim. A letra E, a empresa estatal com numerosas atribuições respondendo por 50% do PIB em 1970, sim. A letra C, o capital estrangeiro em forma de empréstimos, claro, e investimentos diretos que afluíam abundantemente, sim. A letra D, a conjuntura favorável do capitalismo mundial, incluindo preços baixos do petróleo árabe e venezuelano, sim. A letra B não está incluído no contexto a prática do liberalismo econômico com livre jogo nos mercados de produtos nacionais e importados, tendo os últimos baixas taxas alfandegárias. Senhores, podemos observar exatamente aqui a prática do liberalismo econômico. Podemos olhar aqui, por gentileza, a prática do liberalismo econômico, ela só vai ser iniciada a partir do governo de Fernando Collor de Mello. Ele que vai dar o primeiro passo da economia brasileira para o mundo neoliberal. Depois vai ser aperfeiçoada devidamente por Fernando Henrique Cardoso, perfeito? Mas quem deu início foi Fernando Collor. Então, jamais isso poderia acontecer no caso, no governo da ditadura militar, se falar em liberalismo econômico, mesmo que existia o capitalismo. Mas existia também Guerra Fria e obediência, obviamente, de leis econômicas
em função aos interesses econômicos dos Estados Unidos. Então, jamais podemos falar do liberalismo econômico. Ok, senhores? Vamos para a questão a letra B, portanto, aqui, que nos interessa. Vamos para a questão número 3. O golpe político-militar de 1964 acarretou transformações na economia brasileira, originadas das mudanças nas relações de trabalho, das novas necessidades do desenvolvimento capitalista no país e das mudanças na conjuntura internacional. Claro, só quero lembrar que estamos falando de Guerra Fria, perfeito? Seguindo, todas as alternativas apresentam indicadores corretos das transformações na economia brasileira pós 64. Menos um. Vamos fazer análise, então. É claro que a economia sofreu mudanças nas mãos da ditadura militar. Vamos ver o conjunto, então, desses indicadores. A letra A. A abertura do país às empresas multinacionais a partir da abolição das restrições à remessa de lucros para o exterior. É claro que essa era uma das pilastras justamente da economia. As multinacionais, repito, era a Guerra Fria, a obediência aos interesses econômicos dos Estados Unidos, então grandes investimentos dos Estados Unidos no mundo capitalista. E, obviamente, a abolição, olha aqui, por gentileza, das restrições à remessa de lucros para o exterior, que tinham sido criadas, quer dizer, pela primeira vez por Getúlio Vargas, ainda no seu mandato quando ele foi eleito, no início dos anos 50, e depois também no governo de João Goulart, que proibiu essa remessa de dinheiro para o exterior, ok? A letra B de bola. A adoção de uma nova política salarial e a implantação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, substituindo o sistema de estabilidade no emprego. Perfeitamente. Foi logo no início de Costa e Silva, no início do governo militar. Perfeito? Vamos para a letra C. A consolidação do setor industrial nacional através da elevação dos salários e do aumento da oferta e do consumo de bens não duráveis, é lógico que não pode ser. Perfeito? Porque a consolidação do setor industrial nacional, observem bem, senhores, jamais, porque nós tínhamos as multinacionais, principalmente dos Estados Unidos aqui no Brasil, e a falência, consequentemente, olhando aqui, por favor, das nossas indústrias que não tinham capacidade de concorrência em relação às indústrias, repito, dos Estados Unidos. Estávamos em Guerra Fria. Portanto, o interesse, obviamente, era para os Estados Unidos se enriquecerem cada vez mais. A letra D de dado, a elevação do volume de impostos e a consequente falência de um grande número de pequenas e médias empresas foi exatamente o que comentei quando eu estava falando da alternativa C. E, finalmente, a letra E, a expansão da indústria petroquímica, siderúrgica e do alumínio, realizada sob patrocínio do Estado. Minha gente, isso daqui, desculpe, é a cara do governo de Getúlio Vargas. Perfeito? E não, portanto,
do governo da ditadura militar. Porque, pelo contrário, como nós já dissemos, sim, era interesse de Getúlio Vargas justamente, a alternativa é cara exatamente de Getúlio Vargas, perfeito? E o interesse da ditadura militar era obedecer às ordens econômicas dos Estados Unidos. Ok, gente? Vamos para a próxima questão. O enunciado diz: a década perdida pode ser a década de 1980, mas pode ser também uma década expandida, começando em 1982, com a moratória mexicana e terminando em 1994 com o Plano Real. É uma análise bem essencial, realmente. Segue o texto. Ou começando mesmo antes, em 1979, quando teve início com o catastrófico episódio da prefixação da correção monetária, toda uma série de feitiçarias cuja expressão mais madura seria os choques heterodoxos, dos quais o Cruzado e o Collor seriam os mais assustadores. A década perdida parece, portanto, uma década longa, até porque foi sofrida no campo econômico e pontilhada de frustrações no plano político. Realmente, Gustavo Franco, ele, no Jornal do Brasil, descreve, olhem aqui, a década perdida, aquele conjunto de instabilidades políticas e econômicas que estavam acontecendo praticamente por toda a América Latina. E o caso do Brasil, logicamente, quando o autor do texto trata justamente das tentativas frustradas de N planos econômicos, mudanças políticas e assim por diante. Então, este período conturbado na história, ele descreve nesse seu artigo. E a pergunta é a seguinte: o sofrimento no campo econômico e as frustrações no plano político a que o autor se refere são: a letra A, os altos índices de inflação que o país apresentava na época, o desemprego e a crise social, aliados ao fortalecimento da ditadura militar no governo de João Batista Figueiredo. Senhores, podemos olhar? João Batista Figueiredo seguiu os passos de Ernesto Geisel quando, na verdade, enfraquecia a ditadura militar, porque dava-se os passos para a abertura democrática. Então, obviamente que a letra A não pode ser. Vamos para a letra B de bola. O descontrole inflacionário, os altos índices de desemprego, o fracasso de sucessivos planos econômicos e, no plano político, a derrota da emenda das diretas já e a morte de Tancredo Neves, entre outros fatos, obviamente. Quer dizer, olha aqui por gentileza, é um conjunto, uma soma de acontecimentos que estavam se prolongando, que na verdade culminaram com a morte de eleição indireta, perfeito, a última pelo colégio eleitoral,
e, consequentemente, depois a morte de Tancredo Neves, que tinha sido eleito, perfeito, nessas últimas eleições indiretas. Então, a letra B de bola corresponde perfeitamente ao enunciado. Por que a letra C não pode ser dentro do contexto do enunciado? Porque ela diz o seguinte: a sucessão de planos econômicos que fracassaram no combate ao processo inflacionário, o alto índice de desemprego no período e a decepção provocada pela eleição direta de Tancredo Neves. Acabei de comentar aos senhores e às senhoras que Tancredo Neves tudo está certo na alternativa, menos a questão da eleição direta de Tancredo Neves, que eu acabei de comentar quando comentei a letra B de bola, que ele foi o último através da eleição indireta eleito pelo colégio eleitoral. Perfeito, senhoras e senhores. Por que a letra D de dado não pode ser? A escalada inflacionária e a recessão, ok. Gerando desemprego e crise social, ok. O que levou o governo a adotar medidas repressivas para controlar a escalada de violência com o fechamento do Congresso e a imposição do Pacto de Abril. Primeiro, não se fechou nesse contexto o Congresso. E segundo, foi muito popular, obviamente, a medida tomada por Ernesto Geisel através do pacote de abril, que determinava, olha aqui por gentileza, determinava eleições diretas para os governadores e depois para os prefeitos. Perfeito? Então, já, obviamente, dando continuidade à abertura política no Brasil. E a letra E, a estagnação da economia do país, o desemprego e os altos índices inflacionários. Os senhores estão percebendo que praticamente todas as alternativas tratam dos mesmos elementos, apenas um deles é que não corresponde, consequentemente, à realidade ocorrida. Seguindo, altos índices inflacionários, claro, no campo econômico, e no plano político, as sucessivas vitórias da Arena e do PDS nas eleições legislativas e executivas no início da década. É claro que aconteceu ao contrário e não, como diz a alternativa, às sucessivas vitórias. Ok, senhores e senhoras? Vamos para a questão número 5. Em todo o Brasil, donas de casa, munidas com tabelas de preços da SUNAB, Superintendência Nacional de Abastecimento e Preços, órgão fiscalizador do governo, eram protagonistas de verdadeiras cenas de histeria coletiva, muitas vezes diante de câmeras de televisão. Se um gerente de supermercado ou estabelecimento comercial era surpreendido remarcando preços, segue texto. O desaparecimento das mercadorias nos supermercados foi o ponto alto do desabastecimento, resultado do congelamento de preços. De Vicentino e Dorigo, História para o Ensino Médio, quando eles descrevem justamente a realidade na época do governo Sarney. Aquelas milhares de tentativas de planos econômicos, que não deram em nada. Pergunta-se, o texto faz referência ao plano cruzado que
para combater uma elevada inflação que chegou a 80% ao mês, tinha como base de sustentação econômica o congelamento de preços e salários. A aplicação desse plano ocorreu na administração do presidente. Se os senhores dão uma olhadinha aqui, prestaram bem atenção, no meio do comentário do enunciado, eu já tinha inclusive pronunciado o nome propositalmente de presidente. No governo do qual ocorreram esse problema todo de desaparecimento, falta de abastecimento, desaparecimento, claro, como consequência terrível do plano econômico que ele de congelamento de preços e salários. Naquela aula eu tinha comentado que já no Império Romano se adotou esse tipo de plano e ele não tinha dado certo. No século I, imagine como jamais poderia dar certo e jamais esse tipo de plano econômico vai dar certo numa economia de mercado, perfeito? É impossível, porque tem que primeiro fazer um ajuste de preços e salários para depois congelar. Porque tem que ter uma disponibilidade de recursos para produção por causa do uso e compra dos produtos. Então, tem que existir uma bagagem, uma margem de lucros para você poder produzir novamente, porque vai ser consumido novamente. E num caso, como foi feito o plano de Sarney, aconteceu que radicalizou, de repente parou, sem fazer o ajuste justamente para promover as necessidades de produção. Neste caso, então, foi no governo de João Batista Figueiredo, claro que não. Foi no governo de Fernando Henrique Cardoso, não, porque foi plano Collor, ou foi a realização do plano real que ele tinha criado com o ministro da Fazenda no governo anterior, de Itamar Franco. Então, também não está, o contexto não está se referindo ao governo de Itamar Franco. B de bola, Fernando Collor de Mello, aí foi plano Collor, foi outra história, perfeitamente. Então, só pode ser no governo de José Sarney. Senhores, por hoje é só. Sempre desejando muito sucesso e cada vez melhor aprendizagem. Ok? Tchau, até o próximo encontro.